Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o nosso terceiro encontro? Estamos no terceiro encontro do nosso curso Consultório de Verdade. E eu estou te mostrando absolutamente tudo para você ter uma prática avançada. A essa altura, você já pode dar adeus a uma consulta chata, longa e a falta de material para conduzir os seus atendimentos. Se você ainda não assistiu as outras duas aulas, antes de continuar esse vídeo, eu te convido a assistir e colocar em prática. Você sabia que o cenário de nutrição beneficia o atendimento no consultório particular? Beneficia você ter um consultório de verdade e é favorável. Quanto menor a gente vê a qualidade do atendimento do plano de saúde ou essas consultas chatinhas, maior a chance de você dar certo no particular. E o que você precisa fazer é aumentar a sua percepção de valor. E a verdade é que entregar o plano alimentar na hora da consulta e trabalhar com as diferentes estratégias clínicas, definitivamente isso agrega valor na sua consulta. Sim, eu sei que quando a gente fala de consulta de verdade, aparecem várias dúvidas. Abrir consultório ou não, alugar ou sublocar, atender online ou presencial, quando abrir, será que eu tenho informação suficiente ou será que eu tenho que fazer uma nova pós-graduação? Será que eu preciso fazer residência? Como que eu vou encarar esse novo mercado de trabalho? Quanto que eu tenho que cobrar pela minha consulta? Como que eu vou falar o valor da minha consulta para o paciente? Eu sei que todos esses questionamentos existem e eu passo tudo isso detalhadamente no NBE Academy. E eu confesso que eu também morria de medo, vergonha para falar o valor da consulta para o paciente. Eu baixava a cabeça, eu perguntava o número do CPF, se ele queria recibo ou não. Parecia que eu estava cometendo um crime ao falar o valor da consulta. E hoje eu quero trazer um pouco mais dessa prática de maneira bem leve, mas uma prática avançada. E voltando aos questionamentos que eu quero te fazer, até para a gente poder seguir aqui na prática avançada de cálculo de dieta, eu queria saber, você, Nutri, vê esse grande mercado da nutrição? Para onde você vai depois da graduação? Ou você tem a crença de que a nutrição já está dominada? Ou que você vai comprar um novo curso de marketing, overbook na agenda? E aí? Qual a sua chance do seu paciente atrasar? A chance de você não conseguir dar acesso, por exemplo, ao Zap para o paciente? Ou dele te contar uma coisa e você entrega um padrão? Tá aí um excelente exemplo de baixa percepção de valor. Um modelo de plano de saúde ou que os gurus de marketing estão vendendo por aí. Hoje a gente vai eliminar essas dúvidas e barreiras, sem truques, sem cair em promessas mirabolantes de marketing de nutri celebridade. Pelo amor de Deus, isso é quase uma piada de mau gosto. É coisa de quem nunca atendeu um paciente ou nunca viveu a nutrição de verdade. Eu vivo de consultório. Eu não garanto um método infalível, aqui não tem pilantragem de marketing apelativo ou condutas antiéticas. São 17 anos fazendo atendimento em consultório. A minha agenda hoje ela é exatamente como eu quero que ela seja. Eu atendo 90% retorno e 10% primeira vez. Eu atendo 3, 4 turnos por semana. E o que eu compartilho aqui é fruto da minha experiência em nutrição, do que eu aprendi no mundo real, no mundo de verdade, testando. E eu quero te aproximar dessa realidade para você poder fazer atendimento no particular. Eu quero te entregar uma verdadeira experiência completa e sustentável para um consultório de verdade. Você vai fazer o seu consultório de nutrição se tornar mais educativo, um consultório saudável, um consultório eficiente e principalmente ter a sua cara. E ter leveza, né? A gente precisa disso para conseguir suportar a carga de trabalho, a carga de informação e esse ritmo de vida que a gente vive hoje. Gostaria muito de ter recebido mais informação na minha graduação, mas não tinha mesmo, não tinha essa gama de cursos. E muito menos tinha uma plataforma viva, didática, com aplicabilidade clínica, onde eu pudesse consultar casos clínicos para poder atender os pacientes em seguida. E claro que eu já cometi vários erros, e provavelmente eu já cometi por você. Eu já testei um grande número de hipóteses, o que exatamente funciona e o que não funciona, quando o assunto é construção e aumento de volume nos atendimentos particulares. Mas vamos falar nessa aula aqui de acerto, a gente vai falar de prática avançada e cálculo de dieta. Tudo bem? Para fazer o seu atendimento ficar eficiente, é uma condição quase que obrigatória você calcular e entregar a dieta na hora. Claro que primeiro, anota, você vai fazer o diagnóstico, depois você vai estruturar o planejamento e vai fazer a intervenção nutricional.
Você vai precisar de 30 minutos para realizar a prescrição em conjunto com ele, explicando o porquê da inserção dos alimentos e preparações. Dessa forma, o paciente vai se sentir motivado e dentro do planejamento. Calma. Tá corrido, parece simples, mas é importante que a gente volte os 3 passos para poder andar para frente de maneira sólida. E eu dividiria aqui a nossa prática em 2 momentos fundamentais. Primeiro momento, habilidade de comunicação. Na hora H, como você vai conversar com o paciente. Segundo momento, parte prática de cálculo, distribuição e tradução de alimentos para comida. Eu acredito que o gap da graduação está exatamente aí. E eu estou aqui para te auxiliar nesses 2 pontos. Mas antes de falar de cálculo, eu vou responder o que todo mundo me pergunta. Preparado? O que eu acho do plano qualitativo de não calcular a dieta? E eu te respondo, o cálculo do plano alimentar ele é previsto em nutrição clínica. O que significa isso? Você precisa calcular. Mas se você acha que dá muito trabalho, não dá tempo para fazer o cálculo na consulta, eu te digo que você pode simplificar o processo fazendo uma simples planilha de cálculo de equivalentes no Excel. E assim você tem 100% de controle do que você está prescrevendo e simplicidade. Ou claro, você pode aproveitar uma das nossas planilhas liberadas nos diversos cursos dentro da casa. Eu aproveito para te contar que entregar papel com lista de evite e prefira ou dar orientação geral, isso não funciona. As orientações, além de erradas, elas não promovem mudanças alimentares. E, na verdade, eu te pergunto o que significa evite determinado alimento. Então, dica simples. Você pode conversar com o paciente para ele reduzir o consumo para 2 vezes por semana. Assim você quantifica junto com ele. Você sai do genérico e vai para o específico. E além de ser uma forma errada de se comunicar, grande parte das orientações de evite e prefira estão tecnicamente erradas, pois não existem evidências sobre a necessidade de restringir ou de consumir, sei lá, diet light, margarinas, enfim, não vou entrar nessa discussão aqui hoje não. Eu queria deixar uma dica aqui para quando você der informação, seja positivo. Sei lá, quando consumir batata frita, divida com um amigo, que tal? Não gera mais mudança do que falar não coma batata frita. Então ele vai saber como se comportar diante de uma situação social que acontecer. Gente, tem muita coisa que você realmente aprendeu na graduação. Bioquímica, fisiologia, nutrição clínica, nutrição dietética. Mas tem muita coisa que você não viu. Como captar paciente, como estruturar atendimento, como fazer um adequado diagnóstico nutricional, como calcular, como traduzir o plano alimentar para comida. Como planejar cardápio, como trabalhar as soft skills, as habilidades de comunicação, como motivar e como gerar adesão, como suplementar. A lista é gigante, mas a gente está aqui para isso. O NBA Academy está aqui para isso. Então vamos aprofundar a parte prática. De forma bem pontual, prescrever com segurança e calcular e entregar o plano alimentar, você faz isso em 5 passos. Primeiro, você tem que escolher as fórmulas que você vai trabalhar. Segundo, você vai escolher os alimentos que você usualmente prescreve, sem alimentos processados, óbvio. Terceiro, organizar esses alimentos em grupos alimentares de acordo com as características nutricionais. Quarto, você vai calcular a quantidade de macro e micronutrientes por grupo. 5, inclui na planilha e pronto, cálculo feito. Tipo uma receita de bolo de caneca. Respondendo dúvidas comuns, vamos lá. Anne, qual o peso que eu uso na planilha? Peso atual. Anne, qual fórmula que eu uso? DRI. Anne, como que eu faço restrição calórica? Uso o VENTA, é a fórmula mais simples. Perda de peso programada na meta de gordura. Não esquece disso. Deixa o IMC de lado. Cálculo feito, Anne. Agora como que eu vou distribuir? Eu, Anne, trabalho com equivalentes. E a pergunta de $1 milhão, por que eu uso equivalentes? Vou tentar responder com uma situação mais simples possível. Você vai colocar maçã no plano alimentar do paciente. Será que ele vai comer maçã todos os dias? Ou você vai pedir para ele variar as frutas? Então, pelo menos para mim, parece óbvio e lógico que você deve trabalhar com a média de nutrientes por grupo e não com um único alimento. Então, você necessariamente precisa trabalhar com equivalentes. Então, lembra sempre disso. A grande sacada ela não está na exatidão do plano alimentar, está na variedade desse plano. E quando você for atender o paciente, você pode usar esse cálculo por equivalente, tanto para estimar a ingestão calórica, quanto para calcular o planejamento alimentar dele. Assim você tem total controle de quanto o paciente estava ingerindo e como você vai propor as mudanças qualitativas em cima de um cálculo real. De novo, não me entenda mal, se você não calcula a dieta, eu sugiro que você comece a calcular. Assim você vai ter garantia sobre a sua prescrição.
Não só isso, né, gente? A Sociedade Americana de Obesidade recomenda a restrição de 500 mil calorias. Como você prescreve uma mudança qualitativa sem respeitar as diretrizes clínicas? Bem, antes da gente seguir, eu quero que você pense e responda. O que você pode fazer para melhorar o seu atendimento? Você para e avalia a sua sistematização. Você está satisfeito com o seu atendimento? Você está satisfeito com o software, por exemplo, que você usa? Você está satisfeito com o cálculo que você faz em casa, sozinho, e manda a dieta por e-mail para o paciente? O que você pode melhorar? Então, vou voltar aqui à questão que eu estava desenvolvendo sobre o cálculo. Eu queria falar sobre lista de substituição agora com vocês. Eu sou muito fã de lista de substituição e sempre dar exemplos de cardápio. Caso você não utilize lista de substituição, prescreva pelo menos 3 exemplos de opções de acordo com a realidade do paciente. E eu, particularmente, não entrego lista para todo mundo. Tá? Então, falamos de cálculo, falamos de lista de substituição, agora vamos falar sobre tradução para comida. Eu sou fã de trabalhar com imagens. Imagens lindas e saborosas. Eu não entrego absolutamente nada genérico, do tipo, coma vegetal A. Não dá para, em 2022, você entregar um plano alimentar sem sabor, sem cheiro e sem cor. Eu não como vegetal A e nem prescrevo vegetal A. Eu como e prescrevo uma saladinha de rúcula com um rolinho de abobrinha e folha de hortelã. Eu não prescrevo leguminosas, eu prescrevo quibe de lentilha, eu prescrevo torta de grão de bico, tofu mexidinho, sente a diferença? É isso que agrega valor, é isso que gera resultados, é isso que faz com que o paciente siga o seu planejamento e se encante com a sua consulta. Gente, ainda falta um mundo dentro da nutrição, da prática avançada. Falar sobre captação de cliente, falar sobre estrutura de atendimento, um pouco mais de detalhes sobre cálculo, como planejar o cardápio, como aconselhar, como suplementar, como motivar, como gerar adesão. Mas eu juro, prometo para você, que tá tudo organizadinho dentro do nosso Academy. E no nosso próximo encontro eu vou falar um pouco mais sobre o Academy e vou avançar na nossa prática clínica. Tá? E quero trazer algumas soluções para você, como a nossa planilha de cálculo. Ali eu te explico detalhadamente como que isso pode te ajudar. Outro detalhe importante é você ter, né, como eu falei na aula 2, materiais práticos para você mostrar para o paciente, como as lâminas, como os guias de receitas, os guias de preparação. Então, vou deixar essas imagens aqui para você poder se inspirar. No nosso próximo encontro eu vou falar um pouco mais sobre as planilhas e sobre os guias. Quero te mostrar ao vivo. Estou te esperando na segunda-feira às 8 horas da noite. Até lá!